Coloca para mim, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu quero olhar para o filho pródigo hoje e mostrar na história dele um momento que ele precisou estabelecer uma revisão. O momento da vida dele que ele teve que parar, tirar um tempo para fazer uma avaliação. Isso é muito importante. Vamos numa reflexão rápida. O texto em que li, Lucas capítulo 15, a partir do verso 14, mostra onde ele está naquele momento. É importante entendermos que é uma parábola que Jesus está usando, uma história fictícia que Jesus utiliza para estabelecer uma mensagem, para se conectar com seus ouvintes. Então é importante entendermos onde esse indivíduo está no momento, qual é a situação dele agora. Bom, a situação dele agora, na narrativa do texto, a partir do verso 14, é que ele não tem dinheiro nenhum. A situação ainda se agrava, porque ela diz que houve uma grande fome na terra. Ou seja, se tivesse dinheiro também não resolveria, porque há uma escassez de alimento. Então ele não tem dinheiro, e mesmo que tivesse, me parece que não adiantaria bastante, ou não adiantaria muito, porque o ambiente que Jesus está descrevendo é um ambiente onde a fome é grande. Houve uma grande fome na terra, onde ele começa a passar necessidades. Que tipo de necessidades são essas? O filho pródigo não está preocupado com a conta de luz, água, internet. Ele não está preocupado com o seguro do carro, o aluguel da casa. Não! Todas essas preocupações são preocupações, sim, mas tem uma que é muito maior do que todas elas. Qual a preocupação, pastor? A com comida. Quando se você estiver sentado aí agora, preocupado com o que você vai almoçar amanhã, aí você está com problema. Esse problema é grave. Porque como é que você vai fazer? Jesus está descrevendo o ambiente onde esse camarada está. Ele não tem nada porque ele gastou tudo. Mesmo se tivesse, não teria tanta vantagem, porque está no ambiente onde a fome é grande e ele começa a passar necessidade. Mas, segundo Jesus, há algumas pessoas que estão bem melhor do que ele, porque aprendeu a administrar as coisas. Elas têm porcos, então já deu para notar que o dono do porco não vai morrer de fome, porque tem um porco para comer.
Só que Jesus não está querendo conversar com o dono do porco, com o gentil. Jesus está querendo conversar com o judeu. E mesmo que tivesse porco, ele não comeria. Mas é muito pior do que isso. Esse camarada, ele vai cuidar dos porcos. E ele vai cuidar dos porcos com um propósito. A ração que ele recebe por dia é tão pouca que ele continua com fome. Ele não trabalhava de graça. Pastor, mas não é uma história fictícia? Sim, então a gente pode entender o que Jesus está querendo transmitir. É um cara que está sem dinheiro. Se tivesse dinheiro não adiantaria muito. O ambiente é de muita fome. Ele recebe a humilhação de ser um judeu que cuida de porco. E pior, ele está querendo comer a comida do porco. É isso. Ele vai pedir ao homem que alimenta o porco: me dê um pouco da comida do porco. E as pessoas não estavam muito interessadas. Bom, isso é onde ele está. Isso é onde ele está. Ele está no meio de uma grande crise, de um grande problema, de uma situação desafiadora. Aqui, segundo Jesus, ou o que Jesus quer mostrar é que ele é praticamente 100% culpado daquilo que está vivendo. Se você conhece a história do filho pródigo. Mas esse é o estado que ele está no momento. Sem dinheiro, com fome, disputando comida com o porco. Bom, isso é onde ele está. Mas vamos descobrir onde ele esteve. Onde ele esteve antes de estar no lugar que ele está agora. Porque talvez você possa olhar onde o seu casamento já esteve e onde ele está agora. Onde a sua saúde já esteve e onde ela está agora. Onde o seu filho já esteve e onde ele está agora. Isso é revisão. Quando nós olhamos de onde ele veio, será que a história já começou? Gastando tudo. Tudo o quê? Uma grande fome. Fome onde? Cheio de necessidade. Onde? Humilhação. Onde? Onde ele está agora, não onde ele esteve antes. O verso de número 17 faz ele dar uma olhada no passado. Eu vou usar o verso 2 vezes. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com, e eu estou morrendo de fome? Preste atenção. Esse rapazinho aqui agora, ou o que Jesus está querendo talvez falar comigo ou com você agora, já que o rapaz não existe de fato, o que existe são pessoas que jogam tudo fora, que viram as costas para um ambiente ordeiro, satisfatório, amigável, para compartilhar momentos como esse, de sofrimento. Onde ele esteve? Ele esteve na casa do pai, num ambiente onde ele mesmo diz: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Olha só, é a descrição dele. Ele está dizendo: por que eu estou aqui vivendo isso, se eu já tive vivendo tanta coisa legal? Quando um casal vem falar comigo sobre divórcio, a primeira pergunta que eu faço: quantos anos você tem de casado? A segunda: durante quanto tempo foi bom? Quanto tempo foi legal? Quanto tempo?
Será que foram apenas 5 meses? 1 ano? 2 anos? 5 anos? Quanto tempo foi legal? Talvez o que as pessoas consigam fazer com muita maestria é narrar onde estão, mas são incapazes de olhar para onde estiveram. Dá uma olhada. Foi o que ele fez. Na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui onde eu estou pereço de fome. Tá certo, tá bom. Pessoas cometem erros, pessoas cometem falhas. Nós não somos perfeitos. Você corre o risco de fazer um negócio mal feito. Você corre o risco de cometer um erro ao contar um segredo para alguém, a fazer alguma coisa que te traga danos, prejuízos. Pô, mas eu estava tão legal e eu acabei fazendo isso e entrei nesse buraco. Tá certo, eu não estou pedindo perfeição de ninguém, não é isso. Mas é importante nós entendermos que nem sempre estivemos onde estamos agora. E talvez o lugar que estamos agora seja pior do que onde estivemos ontem. Se for melhor, faça uma manutenção. Se for melhor, cuide. Talvez se você olhar para seu casamento há alguns anos atrás, ele é muito pior do que é hoje. Se você olhar para seus filhos, estavam perdidos, hoje está no caminho do Senhor. Você estava desempregado, hoje está empregado. Quando você olha para trás e faz uma leitura, talvez hoje, certo, as coisas estejam muito mais organizadas. E se estiverem, a Bíblia diz: aquele que está de pé, faça uma manutenção para não cair. Mas essa não é uma história desse tipo. Essa é a história de alguém que esteve na casa do pai, gozava da proteção do pai, certo? Gozava dos benefícios do pai, tirava proveito de tudo o que o pai lhe oferecia, mas ele quis viver a própria vida, cometeu erros. E agora, como é que nós vamos tratar esse tipo de pessoa? Será que é isso que Jesus está querendo, nos mostrar? Porque primeiro eu mostrei para você onde o rapaz está agora, depois eu mostrei a você onde ele esteve antes de estar nessa situação. Mas será, qual é o próximo passo que Jesus quer conduzir seus ouvintes nessa história? Ele ainda continua no verso de número 17. A primeira parte diz assim: então, caindo em si. Bom, esse é um momento muito especial dessa história, que vai definir onde o sujeito dessa história deseja estar. Ele já esteve bem, hoje está mal, mas ele quer voltar a estar bem. A turma que trabalha com psicanálise aí sabe disso. Como é que você muda a vida de alguém que está satisfeito mesmo no ambiente que está? Não tem como mudar. As pessoas não querem mudança. Para se mudar precisa querer mudar. O que ele faz? Ele tira um tempo. Um tempo onde? Provavelmente olhando o porco comer, olhando o ambiente ruim que ele está. E naquele ambiente ruim ele tem uma visão de onde? De onde ele esteve. Na casa de meu pai, até os empregados têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Tá certo, é bom. Ele fez uma revisão, ele deu uma olhada lá na casa do meu pai, tem pão, e eu aqui morro de fome e vou morrer de fome? Não, ele disse: eu vou me levantar. Ao avaliar, ele cai em si. Eu gosto disso, porque é como se o rapaz olhasse para ele, visse onde ele está, onde ele esteve, quem o trouxe para aquele lugar, e ele disse: eu vou sair daqui.
Deus te trouxe hoje aqui para dizer uma coisa para você. Você pode sair de onde está se não gosta de onde está. A decisão é sua. Você não gosta? O que foi? Você está num ambiente ruim? Ele não é seu destino. Você pode tomar uma providência. O que ele faz é isso. Ele para e avalia. Ele olha e ele descobre que tem um lugar que, apesar da crise, as coisas ainda continuam organizadas. Apesar da fome, lá ainda tem comida. E o pior, ou melhor, o dono daquele lugar quem é? O dono daquele lugar quem é? É o pai dele. É o pai dele. O pai dele é dono deste lugar que ele diz que tem comida, que os empregados são bem tratados, e ele não tem nada. Então aqui começa a saída desse garoto. Eu não sei se Jesus, quando conta a história do irmão mais novo e do mais velho, né, contando a história do pródigo, ele quer falar do ímpeto, certo? Do mais novo que toma decisões sem pensar. Ele quer falar do rompante. Eu não posso te afirmar isso. Eu só sei que esse garoto comete muitos erros, mas chegou uma hora que ele precisou fazer uma revisão. A revisão é: eu aqui morro mas lá eu tenho comida. Eu aqui sofro humilhação, mas lá eu vou ser honrado. Ele descobre que tudo aquilo que ele sempre quis, que foi a liberdade, a sensação de ser dono de seu nariz, agora não faz mais sentido. E ele então planeja voltar, mas para voltar ele precisa de 3 coisas. A primeira é arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Lembra de onde caíste. Presta atenção, porque isso é muito sério. A minha proposta para você hoje, faça uma leitura da sua vida. Mas pastor, não dá para ser mais preciso? É claro, na área onde você, certo, observou que está sofrendo. O que é? É grana? Então tá bom, vamos sentar e, como eu disse, vamos ver trabalho, gestão, vamos ver, é isso. O que é? É casamento? Opa, legal, então vamos dar uma olhada o que é casamento, o que é divórcio, o que é segundo casamento, o que é perdão, o que é compartilhamento. Vamos descobrir que casamento é um produto que não se paga à vista, é financiado, e não se paga por mês, é por dia. É isso? O que é? Você está com um problema de caminhada de fé? Essa é a grande questão? Então tá bom, vamos falar de fé, vamos falar de Deus. Vamos estabelecer um ambiente onde você possa, certo, revisar as coisas, dar uma revisada no seu comportamento e por que as coisas estão acontecendo. Mas onde? Na área que você indica sofrimento, perda, dano, humilhação, é só isso. As áreas que não precisam, faça manutenção e está tudo certo. Quando este rapaz olha para tudo isso, ele não vê fatalidade, não. Ele não vê aquilo que nós vemos quando Jesus está morrendo. Quando Mel Gibson fez aquele filme, né, A Paixão de Cristo, eu quase morri. Quase morri quando fui assistir aquele troço, de tanto que eu chorei. Quando Jesus estava apanhando daquele jeito, caindo com aquela cruz. E eu chorando. Como se eu não quisesse que ele morresse. E pior, como se ele fosse um coitadinho. Não. Ele não era um coitadinho. Ele falou: ninguém tira a minha vida, sou eu que estou entregando, pronto. Ele não era uma decisão para que eu e você pudéssemos ter acesso a uma vida de verdade.
Às vezes nós olhamos de forma muito errada. O que nós precisamos é nos arrepender. Arrependimento. Você quer mudar de vida? Faça uma revisão e arrependa-se. Entendeu? Ah, pastor, eu quero dinheiro mesmo, mas eu não gosto de trabalhar. Então arrependa-se dessa preguiça. Você está entendendo? Ah, pastor, eu até sou muito trabalhador, mas eu não gosto de estudar. Então dá um jeito. Poucas pessoas que eu conheço nessa vida gostam de estudar. Poucas. Eu nunca gostei. Eu não posso falar mentira. Certo? Mas tinha que estudar? Tinha. Então invista em você. As pessoas precisam se arrepender daquilo que está lhe fazendo mal para você mudar. Se você não arrepende, como é que acontece? E pior, tem gente que não arrepende, ele tem remorso. Deixa eu falar de uma forma muito simples aqui, pelo menos para mim, a diferença de remorso e arrependimento. Quando você faz uma besteira e dá remorso, me parece que ela é uma dor muito aguda, mas muito forte, mas não dura muito não. Entendeu? Ela é uma diferença. Ai meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, nossa, eu não podia fazer. Eu feri Deus. Olha, eu não sou digno. Não sou digno. Ai meu Deus. Menino, se for remorso, passa rapidinho. Já você está rindo de novo. Deus sabe que eu não sou perfeito. O arrependimento não. O arrependimento não dói tanto igual remorso não. Mas ele fica ali futucando nós, para nós nunca mais fazer. Não faça. Aí você fala, ai que vontade. Não faça. Eu fico com vontade de usar exemplo ruim aqui. Eu não vou usar não. É porque tem uns exemplos que se eu usar ele é cirúrgico, sabe assim, mas ele é tão feio que eu tenho medo de ferir os visitantes. Deixa quieto. Você vai ficar curioso, tá certo? Mas quando você faz, já viu aquele troço que você faz? Que logo assim que você faz, mas dá uma dor assim em você. Você fala, nunca mais eu vou fazer? Pois é. Se for remorso, menino, você faz quase todo dia. Quase toda semana. Eu tô falando sério. Eu tô fazendo sério. Certo? Eu já tive problema com algumas coisas que não é difícil para de fazer. E era remorso. Depois que você se arrepende, a dor não vem muito forte na hora não, mas ela fica ali. E aí você olha para ela toda vez que vai fazer e fala, não vou fazer não. Estou com vontade de fazer. Bom, não vou. Não vou. Arrependimento. Se você não arrepender, meu filho, você não muda de vida. Eu tenho que ter cuidado quando eu vou usar os exemplos, que às vezes eu uso um exemplo meio, mas alguém me contou uma história. Aí a pessoa acha que eu estou usando o pulpo para falar dele. Dá uma confusão desgraçada depois. Mas eu tive um tempo atrás um problema com um camarada que eu achei que o cara era sem vergonha. E eu vim de um ambiente de civilguice. E se tem uma coisa com sem vergonha, é apto. É para conhecer outros sem vergonha. Eu fui criado nessa vergonhice. Minha família não. Só Jesus. Certo? E eu falei, esse malandro, isso é. Aí ele deu uma pernada na mulher dele. Aí a mulher dele falou que ia largar ele e veio falar comigo. Sabe quando você vê que o cara, ele não está arrependido dele que fez, ele está arrependido que foi descoberto. A vida, pensa numa vida difícil, a vida de pastor. É. Porque ele tem que ajudar os outros a ir para o céu e não ir para o inferno. Senão vai, é verdade. E aí eu falei para ela, não moço, dá uma chance para ele, mas não acreditava muito não. E ele, não, que agora... Demorou um tempo, sabe o que ele fez? Deu outra pernada nela. Aí não adiantava mais pedir ajuda para o santo aqui, né? Que o santo aqui já tinha queimado o cartucho. Aí foi pedir outro santo. Aí foi para outro santo. E aí o outro santo falou, não rapaz, tem chance para tu. E a mulher dele veio falar com esse santo aqui. Aí eu falei, dona, pode falar com a senhora? Larga essa peste.
Falei. Eu falei, não posso mentir. Eu não estou aqui para botar ninguém. O indivíduo sabe que precisa mudar e não muda. É uma besta quadrada. Eu estou falando assim porque eu não estou falando nome, tá bom? Por isso que pode. Ela, coitada, com o coração assim, amando. Porque o mundo é esquisito. Se o cara é bonito, é um gato. Se é mau caráter, é um cachorro. É uma bagunça. Ela acreditou que ele ia mudar, deu outra pernada nela. E agora, provavelmente, nem levanta mais. Já está andando assim, ó, sentadinho, de tanta pernada que está levando. Porque tem gente que não quer mudança. Meu irmão, nós não estamos aqui de brincadeira não, rapaz. Tem gente aqui pregando, orando, ensinando. Você pensa que a vida é fácil pra gente? O bagulho é doido, rapaz. É ou não é verdade? O negócio é difícil. Aí a gente encontra gente de molecagem, não quer arrepender, vai pro inferno. Mas não perturba nós. Porque não é difícil, é para você não. Ele olhou e disse: eu não quero estar onde eu estou. Então Deus disse: eu vou tirar você daí. Se você quiser sair de onde está, o Deus que nós servimos é poderoso para te tirar de lá. Você não viu aqui que você tem uma doença que ninguém cura? Pois é, ele entra lá no meio dessa doença que ninguém cura e cura você. Você está entendendo? A gente só tem que se arrepender. Ele olhou e disse: eu não quero ficar aqui. Levantar-me-ei e vou lá encontrar com o meu. E vou falar o que com meu pai? Eu vou falar a verdade. Pai, eu vacilei. Pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Ele abriu o coração. A Bíblia diz que aquele que confessa alcança. Isso. Está arrependido? Está arrependido. Foi lá, levantou e foi lá e falou com o pai. Está lá. Ele tinha dinheiro? Não tinha mais nada, gastou tudo. Devia estar magrinho, aqui, feio. Deve ter saído com os tênis maneiros de marca, um iPhone, uns troços. E voltou sem nada. Sabe o que Jesus descreve? Que o pai estava de pé, esperando ele voltar. Porque o pai está do mesmo jeito. Se essa história aqui é fictícia, é porque o filho somos nós e o pai é Deus. E se Jesus disse que o pai está em pé esperando você e eu voltarmos quando fizermos algo de errado, é porque não é o fim para você. Não interessa o que aconteceu, ainda dá tempo de tu voltar. O pai está lá quando vem o garoto. Falou com o pai o quê? Vacilei. O pai deve ter falado: isso é novidade para tu, porque eu já sabia isso desde o começo. Já não sou digno de ser tratado como seu filho, me trata como um dos seus empregados, seus servos. Ele derrama o coração diante do pai. Quando ele faz isso, o pai fala: olha, não. Por quê? Porque há uma conversão no processo. É importante entendermos que naquela crise, aquele garoto perdeu mais do que grana. Entendeu? Dizem que pessoas normalmente mudam com mais facilidade em 3 ambientes. Um deles é a crise, a dor. Diz que a dor é uma ferramenta fantástica para que pessoas mudem de vida, mudem de posição, mudem de visão. Aquele rapaz, ele olhou para aquela humilhação e ele simplesmente fez uma revisão. Levantar-me-ei, vou lá falar com meu pai. Por quê? Porque lá onde um dia eu estive e hoje não estou mais, eu posso voltar. E lá tem comida, lá tem honra, lá tem tudo. E eu quis ser tão grande, longe do pai, e descobri que o menor na casa do meu pai é muito maior do que o maior fora da casa do pai. Só, gente, que nós só vamos ter esse caminho se nós investirmos um pouco de tempo
para observar em nós as áreas que precisamos rever de verdade. O grande desafio de um ambiente como esse é que normalmente, quando estamos expostos a uma mensagem como esta, às vezes acontece de lembrarmos dos outros e não de nós. Às vezes você está sentado aí agora pensando assim: puxa, se o meu marido tivesse aqui, puxa, se o meu filho tivesse aqui, puxa, se fulano estivesse aqui. Mas eu queria lembrar você que se fosse para ele estar aqui, Deus o teria trago, e não você, e não eu. Investir um pouco de tempo para olhar, sabe, para essas áreas e conversar um pouco com Deus ou com algum amigo sobre alguma coisa a respeito de áreas que você tem problema. O que é? Você precisa rever. Eu vou pregar no domingo aqui revisão sobre relacionamentos familiares. Eu prego nos 2 cultos de domingo e vou falar só sobre rever, certo? Posição dos pais na vida de solteiro, posição dos pais na vida de casado, até onde um cônjuge pode se posicionar com direito e onde o direito deixa de existir e o que há é uma arbitrariedade, um domínio e uma manipulação, para que as pessoas consigam entender que muitas vezes nós estamos sofrendo consequências de liberdades que estamos conferindo a outras pessoas, e aí as pessoas começam a sofrer e não param para avaliar isso, não param, certo? Não conseguem estabelecer um limite para seus filhos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Meu filho, está na hora de comer. Bom, está na hora de comer. Pode ser que não esteja com fome na hora, sim ou não? Então você pode ter um limite. Meu filho vai tomar banho. Preste atenção. Uma coisa é ele dizer que não quer comer. A fome pode dar depois, mas o banho você quer que ele tome agora. São coisas diferentes. Você pode negociar a comida, mas não pode negociar o banho. Minha netinha estava aqui, nós ficamos 27 dias morando na mesma casa, agora quando viajamos de férias. E foi um tempo muito legal. Na primeira semana, eu com essa minha vida corrida, eu chegava às vezes da rua, tinha ido fazer alguma coisa, lá ela estava brincando, lá ela ficava. Depois de uma semana de contato, quando a porta abria e ela me via, ela já vinha correndo na minha direção para me receber. Pensa na gratificação. Mas eu descobri que grande parte das coisas que nós estávamos falando para o nosso neto: não vai, não mexe, não, sai, não, era quase 100% de não. Eu descobri que a maioria das coisas que eles iam fazer, eles podiam fazer, e nós falávamos não. Só precisava um pouquinho mais de orientação. Vá, mas vai com cuidado, segure firme. Entendeu? E aí ela descobria que podia continuar fazendo. E eu fiquei olhando aquilo e revendo muitas vezes a maneira que nós criamos os nossos filhos, que nós estabelecemos limites, que nós damos limite para nossos pais, para os nossos filhos, a maneira que conduzimos. Nós precisamos, gente, é urgente, precisamos rever o que estamos ouvindo, rever o que estamos lendo, porque está muito difícil.
Vocês saem daqui agora. Sabe quando vocês voltam aqui? Domingo. Sabe que horas? Né? Ou quanto tempo? 1h30, 2 horas. Eu fico pensando se a última vez que você esteve aqui foi domingo. Aí segunda, terça, quarta, o dia todo. Será que o que nós estamos transmitindo aqui desse altar durante 1h30, 2, é suficiente para combater a maior parte das porcarias que você teve acesso lá fora, oferecida por influências? Pare e pense. É um ambiente para nós revermos, se não é por isso que estamos enfrentando tantos problemas. Gaste um tempo para rever sua vida profissional, seu relacionamento com Deus, sua postura como esposa, sua postura como marido, sua postura como crente, sua postura como filho, sua postura como pai. Certo? Retire um pouco de tempo para que você faça uma revisão. Olhou onde eu estou hoje? Não está legal. Eu já estive num lugar bom, então para lá que eu vou voltar. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. A minha proposta vai ser sempre essa durante este ano. Posso ouvir um amém?